Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma. Amitofo. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Budidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Nas vezes anteriores falei sobre as visões corretas mundanas, da existência do bem e do mal, da existência do karma e vipaka e da existência de vidas passadas e futuras. Hoje vou falar sobre a quarta e última visão correta mundana, a existência de pessoas comuns e nobres. A existência de pessoas ordinárias e nobres. Estanza 34. Os seres sempre nascem e morrem continuamente, mas os nobres atingem a liberação. A diferença entre as pessoas ordinárias e os nobres, suas amarras e emancipação, é ter profunda convicção e não ter dúvida. A visão correta de que existem pessoas ordinárias e nobres. Mesmo que seja raro ter a visão correta sobre o bem e o mal, sobre karma e consequência, e sobre vidas passadas e futuras, se não acreditar na realização liberadora dos nobres ou liberados, então, tal vida humana seria realmente miserável. O contínuo ciclo de transmigração nos 5 destinos, com suas rondas de nascimento e morte, morte e renascimento, é um cenário da tragédia humana inacabável. Como este ciclo pode chegar ao fim? A vida humana definitivamente não é tão desesperante. Se acreditar com firmeza na independência e liberação dos nobres, então pode avançar no caminho espiritual, atravessando a escuridão e desenvolvendo o brilho sem limites da sabedoria. Por isso, deve-se ter a visão correta de que existem pessoas comuns e nobres, desde o tempo sem começo, nascendo e morrendo, morrendo e renascendo. Os seres sencientes ordinários estão sempre transmigrando continuamente nos 5 destinos, mas os nobres, através da prática, podem atingir a liberação do nascimento e morte. O que define um nobre? Qualquer um que possa manifestar a sabedoria pura sem fluxo, realizando a natureza dos fenômenos, ou seja, a talidade de todos os fenômenos. Este é um nobre. E não devem ser confundidos com aqueles que são considerados sábios pela convenção mundana. Os nobres também têm muitos níveis, mas a diferença fundamental em relação às pessoas comuns é que aqueles obtiveram a sabedoria pura e realizaram a verdade. O que significa liberação? Em chinês, a palavra liberação é formada por 2 caracteres, jie tuo. Então, jie significa remover e tuo significa soltar. Estando no ciclo de nascimento e morte, os seres sencientes não têm liberdade, como se estivessem enrolados e presos numa rede. Os nobres, tendo atingido a sabedoria pura, cortaram as aflições fundamentais da vida e morte. Isto é a liberação da vida e da morte. A obtenção da grande independência e da verdadeira segurança e felicidade. As pessoas comuns e os nobres receberam da mesma maneira o corpo com consciência. Em razão das pessoas comuns serem tolas, devido principalmente à ignorância, elas estão presas no ciclo de nascimento e morte e não são independentes. Os nobres, devido à prática, têm atingido a sabedoria pura, principalmente através do prajna, e assim se liberaram das amarras do nascimento e morte. Em tal diferença entre as pessoas ordinárias e os nobres, amarras e liberação, deve-se ter profunda convicção e certamente não ter a menor dúvida, pois, tendo convicção, sabe-se
que existem os nobres e sua liberação, e também que eles possuem a verdadeira sabedoria e grandes poderes. E também tem-se convicção nas virtudes dos nobres, tais como os 3 insights, os 6 poderes sobrenaturais, as 10 forças, os 4 tipos de destemor, as 18 características distintivas de um Buda, etc. Desta maneira, estaremos seguindo o método dos veículos humano e celestial, e mesmo que agora não sejamos capazes de buscar a liberação transmundana do Buda Dharma, ainda assim poderemos cultivar gradualmente a semente do Dharma transmundano. Ao contrário, não acreditar nos nobres e em todas as suas virtudes é difamar a realidade e plantar uma semente contaminada que obstruirá nosso progresso espiritual. Há algumas pessoas que se acham inteligentes e utilizam a compreensão ordinária para considerar tudo. Elas acham que, por não serem nobres, não podem possuir sabedoria pura nem poderes sobrenaturais. Então, os humanos não podem ser mais do que isso. E como poderiam existir os nobres? A tolice de tais pessoas é extremamente lamentável. Isto é análogo a utilizar barro para se produzir uma garrafa. Se a garrafa não for cozida no fogo, ao entrar em contato com a água, derreterá, e ao ser exposta ao vento e ao sol, rachará e se quebrará. Mas, se a garrafa for cozida no fogo, se tornará uma garrafa de porcelana. Então, ao entrar em contato com a água, não derreterá, e ao ser exposta ao vento e ao sol, também não rachará. Se um objeto mundano tão grosseiro como uma garrafa se torna tão diferente após o processo de cozimento, o que dirá sobre nós, seres humanos, que nos denominamos o espírito de todas as coisas? Será possível que uma pessoa, ao desenvolver-se na prática espiritual de acordo com o Buda Dharma e ao refinar-se e educar-se através do fogo da sabedoria do Prajna, não obstante, ainda seria igual a uma pessoa ordinária? A existência de pessoas comuns e nobres deve ser compreendida. Devemos ter uma convicção e compreensão profunda sobre a existência de pessoas ordinárias e nobres para causar a firmeza de uma visão correta. Até aqui, um a um, foram explicados os conteúdos principais das visões corretas mundanas, os quais são as bases da visão indispensáveis para os praticantes do Buda Dharma. Hoje terminei de falar sobre as 4 visões corretas mundanas. Todos vocês se lembram quais são? A visão correta da existência do bem e do mal, da existência do karma e vipaka, ou consequência, a existência de vidas passadas e vidas futuras, e a existência de pessoas ordinárias e nobres. É bem fácil memorizar esses 4 itens: bem e mal, karma e vipaka, vidas passadas e vidas futuras, pessoas ordinárias e nobres. Isto é no que nós, praticantes budistas, devemos sempre ter convicção, pois com nossa convicção profunda nisso, praticaremos com esforço e diligência para cortar toda a maldade e praticar toda a bondade. Vamos nos esforçar para aprender e praticar com o Buda, até que não façamos nenhum mal e apenas pratiquemos o bem, avançando sem interrupções no sendeiro, até atingir a liberação do sofrimento e atingir a obtenção da felicidade. Vamos juntos praticar o Buda Dharma com esforço e dedicação. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.